boa tarde. Essa é mais uma aula para o pessoal do nono ano do IP. A gente está esse mês falando de ficção científica e também para as pessoas que se interessam pelo tema, né? Hoje a gente vai falar sobre o Asimov, que é considerado um dos três da trindade da ficção científica, né? Os outros dois caras são o Robert Heinlein e o Arthur Clarke, que a gente não leu ainda, mas a gente está nessa semana lendo duas obras do Asimov que são muito importantes, então eu não poderia deixar de falar sobre ele, tá? O Asimov é um escritor russo, ele nasceu na Rússia em 1920, mas ele migrou para os Estados Unidos, lá para Nova York, para o Brooklyn, com 3 anos de idade. Então, isso foi tão definitivo na vida dele que ele sequer aprendeu russo, né? Ele é um cara que era fluente em Yiddish, porque a família dele é judaica, e inglês, né? Ele morreu no Brooklyn em 1992. É interessante a história dele porque, além de escritor de ficção científica, ele foi um bioquímico bastante importante e chegou, inclusive, a escrever obras nessa área de bioquímica. E ele tinha um jeito de estudar ciência bastante legal e que já demonstrava essa preferência dele por narrativas, né? Porque ele estudava os conceitos científicos a partir da história desses conceitos. Então, ele foi um pesquisador que descobriu a origem de muitas ideias na área dele. Então, isso é bem legal, né? Ele é conhecido principalmente por 2 obras, que é a série Fundação, que é uma trilogia, e pelo grande trabalho que ele fez com os robôs, e a gente está dando ênfase nisso, né, nessa semana, no nosso estudo de literatura no ano. A série Fundação, ela trata de um jeito, assim, de ver o mundo que se inspira numa ideia muito positivista de que a ideia daria conta de prever todo o futuro do homem, que a partir do momento que o homem fosse guiado pela ciência, nada mais sairia do eixo, né? E aí acabou que em 1981, com o lançamento ali da teoria do caos, que faz a gente ver que não é bem assim, que as coisas não funcionam como um relógio, né, no universo e nas próprias relações humanas, né? Essa série ficou um pouquinho démodé, assim, mas os fãs gostam muito, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Algumas curiosidades, né, sobre o Asimov, a obra dele. Ele tem também trabalhos de mistério e ficção científica, e como eu já disse, ele escreveu muito não ficção. Em 1981, um asteroide recebeu seu nome em homenagem a ele, o 520 Asimov, e tem um robô da Honda também chamado Asimo, que foi nomeado em homenagem ao Asimov por conta do grande trabalho de ficção que ele escreveu sobre os robôs, né? Ele aprendeu a ler sozinho aos 5 anos de idade. É interessante porque muitos escritores têm essa característica de aprender a ler e escrever sozinho antes da época. É como se as palavras já chamassem as pessoas, né? Aos 11 anos, após ele ler revistas Pulp, que eram revistas de ficção científica, ele começou a escrever histórias, e aos 19 ele já começou a vender histórias próprias para as revistas, né? Ele estudou em escolas públicas em Nova York, depois foi para a Universidade de Columbia, onde ele fez um PhD em bioquímica. Na guerra, ele trabalhou 3 anos para a Marinha Americana. Ele nunca deu aulas na Universidade de Boston, porque quando ele foi associado na faculdade de medicina ali, ele já estava ganhando muito mais com a ficção. Então, ele se dedicou mais à questão da escrita mesmo. Mas ele sempre esteve vinculado à universidade, contribuindo da forma como ele conseguia, e ele acabou recebendo alguns títulos lá e etc, né? Foi casado 2 vezes. Ele era um cara chamado claustrófilo, porque ele tinha uma predileção por ambientes pequenos e fechados, e alguns amigos dizem que o sonho da vida dele era ter uma banquinha de jornal ali perto do Central Park, numa grande avenida, onde ele ficaria ali fechadinho lendo e ouvindo o barulho dos carros, né? Por outro lado, ele tinha muito medo de voar, e era uma coisa tão forte que acabou inspirando as novelas de robôs do Elijah Baley, tá? Que eu não li ainda, mas que tratam dessa questão do medo de voar. Ele não nadava nem andava de bike, mas ele amava dirigir carros, e ele acabou escrevendo sobre isso em alguns contos, né? Ele previu o Google, e eu vou trazer para vocês na aula de sexta esses 2 quotes dos escritos dele, que mostram que ele já imaginava como seria ter uma Wikipédia, um Google, um lugar onde você só colocasse ali a pergunta e saísse milhares de informações. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais. Assim, tem uma obra dele que é considerada a obra de ouro da ficção científica. Dizem que é a melhor história que já foi escrita dentro do gênero, né?
chamado Cair da Noite, onde ele conta a história de um mundo civilizado que orbita em torno de múltiplos sóis. Sempre tem luz no céu, não tem, nunca um sol se põe e fica à noite, né? E aí alguns arqueólogos já estão preocupados, porque parece que a cada 2000 anos acontece uma grande tragédia, uma grande catástrofe, em que essa civilização é quase reduzida a nada, né? E aí o que se descobre é que uma vez a cada 2 milênios, todos os sóis se põem juntos e a noite então cai. E quando essa noite cai, a escuridão enfim chega, revelando uma plenitude inimaginada de estrelas no céu noturno, cuja visão causa um colapso na mente da população. Então vocês imaginem, é uma civilização que nunca viu a noite, nunca viu estrelas. E aí quando acontece, a civilização inteira entra em colapso, né? É considerada a melhor e mais popular história de ficção científica já publicada e é do Asimov. Como eu falei para vocês, vou falar um pouco mais na sexta. A série Fundação, ela é muito famosa, é uma trilogia que trata de temas bons e importantes, mas que tem uma certa aridez no tom, no jeito que ele escreve, tem muitos diálogos, a pessoa tem que gostar mesmo de ficção científica e do jeito do Asimov para enfrentar ali os 3 livros, né? Hoje em dia ela exerce menos atração por causa daquela coisa que eu falei para vocês, a teoria do caos meio que desmistifica ali a proposta da trilogia. E, por exemplo, se a gente compara com Duna, realmente perde bastante interesse, porque o Frank Herbert, ele conseguiu perceber essa irracionalidade do desenvolvimento do cosmos, das relações e da própria vida. E ele investe bastante nisso em Duna, então pra gente parece mais verossímil do que a trilogia Fundação hoje, né, nos dias de hoje. A gente vai, na aula, falar principalmente sobre a temática dos robôs. Ele tem um romance chamado Eu, Robô, e tem o Homem Bicentenário, e ele explora bastante essa ideia do autômato, né, do homem tentando criar vida, ou tentando criar algo que tenha vida própria a partir da ciência e dos seus conhecimentos, das suas pesquisas. Eu gosto particularmente do Homem Bicentenário, eu espero que vocês estejam lendo. Eu sei que vocês não vão conseguir ler tudo agora, mas guardem para as férias se vocês gostarem. A gente vai abordar aí o jeitão que o Asimov trata dessa realidade aí, dessa proposta dos robôs. E também a gente está lendo Hoffman, O Homem de Areia, que é um dos contos mais antigos que tratam sobre esse tema, é considerado um clássico, né, esse tema dos robôs. E um pouquinho do Frankenstein. A gente vai continuar explorando essa ideia do Frankenstein na semana que vem, quando eu vou trazer aí um pouquinho da Mary Shelley para vocês, tá bom? Um beijão, espero que vocês estejam gostando. Eu, particularmente, estou adorando falar de ficção científica, estou aprendendo um monte de coisa nova e acabo agradecendo aí a oportunidade, porque se não fossem vocês, talvez eu demorasse mais para explorar esse tema. Um beijão, gente, até a aula, tchau, tchau. Oi, pessoal, eu voltei correndo só para fazer uma pequena correção. Eu, Robô é uma coletânea de contos, tá bom? Não é um romance. Eu falei isso pensando no Homem Bicentenário, acabei confundindo as coisas, mas só para vocês saberem, Eu, Robô é uma coletânea de contos, vocês já sabem disso porque a gente tá lendo contos dessa coletânea nessa semana. Um beijão e até a próxima.